Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos ver aqui algumas coisas que eu aplico nas minhas landing pages, nos sites que eu faço, para a gente conseguir manter uma consistência melhor e isso vai gerar para a gente também um resultado final, uma aparência final, um visual, uma consistência ali de design muito mais interessante para os projetos que nós fazemos. Então, vou te dar um exemplo aqui, nessa minha página aqui, que foi uma das últimas que eu fiz aqui, ó. Então, se a gente habilita um grid aqui, por exemplo, você vê que tem uma consistência de alinhamento, ó, tudo seguindo, né, um alinhamento, um grid, seguindo uma consistência de tipografias, de fontes aqui na página, seguindo uma consistência de cores na página. Então, tudo isso é importante quando a gente fala do resultado final, da aparência estética ali e também de como a gente guia, de fato, ali, o usuário que vai acessar essa página também até algo específico. Então, por exemplo, um botão chamando mais atenção. Então, pô, qual que é o botão principal? Qual que é o botão mais secundário? Para onde que eu olho? Para onde que eu não olho? Então, nós vamos ver aqui um pouco mais como seguir essas consistências de forma mais interessante nas páginas que você vai construir aí, para você gerar mais resultado, você gerar algo mais consistente, algo mais bonito visualmente falando, e que são princípios, são questões básicas ali, mas que ainda assim muita gente ainda acaba vacilando, acaba não seguindo, e isso atrapalha de forma bem agravante o resultado final que você vai conseguir entregar. Então é isso que nós vamos ver aqui, de forma bem prática, de forma bem didática, bem direto ao ponto, bem vendo aqui questões práticas mesmo, para poder te ajudar. Então o que nós vamos ver aqui primeiramente? Grids. Então, pô, Matheus, que grid que você usa aí? Como que você pensa nesses alinhamentos para manter uma consistência? Então, pô, aqui está alinhado tudo à esquerda aqui, ó, o botão até aqui, os textos até aqui, o logo até aqui, como que você pensa isso? Ó, aqui tá dividido em três, esses aqui em dois, mas tá tudo alinhadinho, tudo seguindo. Então, Matheus, como que eu crio esses grids para a gente manter esse alinhamento? Pô, mas Matheus, eu tenho um grid aqui, eu tenho que seguir ele 100%? Pô, não necessariamente. Vou te dar um exemplo aqui até nessa seção, ó. Então, ó, nessa seção aqui, a gente pode ver que os cards não estão indo até lá. Poderiam estar, mas acabei não chegando eles até ali. E não tem problema nenhum. A questão do grid é a gente manter um alinhamento de forma consistente, mas que não necessariamente você precisa ficar preso àquilo ali. Mas como a gente usar ele de forma bem estratégica, para que na maioria dos casos a gente consiga chegar nesses alinhamentos aqui. Então isso que nós vamos dar uma olhada aqui. Também na questão de fontes. Então, pô, Matheus, aqui eu usei uma fonte específica num tamanho específico. Como que eu sei qual que eu devo usar na segunda fonte aqui, depois da Hero? Pô, Matheus, os textos, eu coloco aqui um valor aleatório, como que funciona? Vou te mostrar tudo isso, se acalme que nós vamos ver isso aqui também. Botões, né, texto nos botões. E também é muito importante a parte de cores. Matheus, qual cor que eu coloco aqui nesse texto? E nesse aqui? Eu coloco uma cor só em todos? Pô, a cor de fundo, Matheus, tenho dificuldade em definir isso, eu vou pegando qualquer cor aleatória. Então, vou te mostrar como você consegue criar esse guia inicial para você definir isso e depois só partir aqui para a construção, partir para a execução do negócio mesmo após tudo já está muito mais definido. Isso vai facilitar a sua vida, você vai construir mais fácil, você não vai ficar ali quebrando tanta cabeça e também vai facilitar para a pessoa que for implementar esse site aqui para você. Então, isso facilita muito mais a implementação, facilita muito mais o seu fluxo de trabalho. Então, isso só tem aí a agregar aos seus projetos e também ao resultado final que ele vai gerar. Então, pô, vou trazer aqui uma baita aula praticamente, que é quase que um mini curso, né, sobre isso, para você conseguir trazer mais consistência, trazer mais resultados aqui para o seu visual, para suas páginas. Então já senta o dedo aí no like e também clica em se inscrever para você estar dentro dos próximos conteúdos. Isso faz o YouTube entregar o nosso conteúdo aqui para outras pessoas, mais pessoas vendo o nosso conteúdo, mais conteúdos a gente traz aqui, mais te ajuda e de forma gratuita, né? Então clica aí, ajude o nosso trabalho e vamos para cima. Então começando aqui pelo grid, né, que é uma das partes bem tranquilas da gente fazer, da gente pensar nele aqui. Normalmente como que eu gosto de fazer? Então eu faço aqui o frame, né, aqui no próprio Figma, né? Eu faço sempre em 1920 e o tamanho que vai variando de acordo com o tamanho todo da página. E a gente pode vir aqui, ó, em layout do grid, ó, e eu vou excluir o que eu já tenho aqui, ó, só deletar ele, e a gente pode vir e adicionar um novo, ó. Então ele vem aqui em grid, você muda para colunas e vamos colocar aqui 12. Normalmente eu gosto de trabalhar com um grid de 12, mas você também pode trocar isso aqui, você pode trabalhar com um grid de 8. Um grid de 15, realmente fica mais a seu critério, é o que eu sempre gosto de usar, é o 12, já estou acostumado, já uso há bastante tempo assim. Aqui no vermelho vamos pôr um branquinho assim, e o margem aqui, uns 320 de margem, que no caso é essa margem aqui, né, lateral, para ele ficar aqui de 1280 aqui, ó. Então, daqui até aqui, ele vai ter 1280. Então, assim, fica um espaço bacana para a gente trabalhar de conteúdo e ainda assim adaptar bem lá para o notebook. Então, eu gosto bastante de trabalhar assim. Matheus, eu não quero trabalhar em 1280, e você teria que reduzir essa margem aqui, que basicamente é uma continha, né, que você tem que fazer. Então, 1920 você vai fazer menos a largura que você quer.
Então aqui eu estou fazendo 1280. Uma outra largura muito comum é 1140. Tem algumas pessoas que gostam de trabalhar nessa largura. Você vai, tira e divide por 2, 390. Então aqui que você colocaria se fosse 1140. Como não é o meu caso, eu vou deixar assim mesmo. E aqui é o gutter, né? Então é a distância que tem, ó, entre o grid, ó. Então aqui tá 20, ó. Vamos colocar aqui, ó, 40. Então ele vai aumentar aqui. Normalmente eu gosto de trabalhar nesse gutter em 24. E até entra num ponto que a gente vai falar depois, mas é a gente manter uma consistência ali na escala de 8. Então é algo que eu busco estar mantendo aqui também no design de interfaces. Eu gosto bastante de seguir essa regra de 8, seja para o tamanho de fontes, para espaçamentos, né? E também para os espaçamentos do grid. Então 24 aqui, eu costumo gostar de trabalhar assim. Aqui está 10 de porcentagem, beleza. E pronto, nosso grid aqui está pronto para o desktop. Não cheguei a fazer o mobile dessa página, então eu só vou arrastar esses ícones aqui. Vamos colocar aqui só para a gente fazer, ó. 1920, normalmente para o mobile eu gosto de trabalhar em 430, e aí a altura ela vai variar de acordo com o que a gente for precisar. Aqui eu já vou pegar uma cor preta só para a gente ter um pouco do que observar. E aí no mobile eu costumo colocar configurações um pouco parecidas, mas a gente só precisa adaptar elas. Ó. Então, vou colocar aqui um branquinho, beleza? E aqui na quantidade de colunas eu gosto de colocar 4 aqui no mobile. Margem, ou seja, a lateral 24, para a gente manter aquela consistência que a gente estava falando, e um gutter também de 24. Então assim fica tudo bem organizado e aqui a gente vai seguindo as nossas construções dentro do mobile. Então, Matheus, beleza, eu estou com o grid pronto agora, mas como que eu penso isso? E aí vai um pouco da sua organização, da referência que você tem para criar, mas aqui você fica mais livre para poder fazer o que você quer e ainda assim manter uma consistência visual em alinhamentos. Eu vou mostrar um pouco disso também para você ver. Vou duplicar aqui só para a gente não mexer naquela minha que já está pronta, ó. E eu vou alterar aqui, ó, para as nossas configurações ali do grid, ó. Então, margem 320, beleza. Então, isso aqui, eu só joguei para cá. Por exemplo, vamos dizer que aqui nesse desktop a gente quer fazer algumas organizações aqui, ó. Você consegue vir, ó, organizar assim. Então, ele está aqui com 193 por 193. Então, pô, Matheus, eu quero pegar isso aqui e dividir de 2 em 2, ó. Então, duas colunas. Você pode vir, ó, a linha aqui, e aí pressiona aí Command ou Ctrl, acho que é no Windows, né? Ctrl D e ele vai jogando, ó, repetidamente. Então você tem essa organização aqui. Vou apertar aí Shift A para a gente criar um auto layout nesses ícones aqui, juntar eles, né? Para a gente poder, de repente, pegar isso, trocar. Bem bacana o auto layout. E a gente pode mexer isso aqui em diversas outras alinhamentos. Ó. Então eu vou pegar esse retângulo aqui, agora eu vou colocar em 3, ó. Então eu vou jogar ele para cá. Ctrl, Command D de novo. Então ó, a gente já tem um alinhamento de 4 aqui. A gente pode vir isso aqui, ó. Vou criar o auto layout aqui também, ó. Shift A. Então a gente pode vir nesse aqui agora, fazer um alinhamento com 4 colunas. Jogar para cá. E Command D. Então a gente já tem agora aqui um alinhamento com 3. Ó. Então Shift A também aqui. E a mesma coisa a gente pode fazer, ó, só que agora com ele completo aqui, ó. Metade e uma outra metade aqui, ó. Pronto, Shift A aqui também. Isso aqui é uma forma mais tradicional de você poder, né, seguir aqui um alinhamento, né, e manter isso de forma mais consistente, né, seguindo aqui o grid que a gente tem, mas você também pode quebrar um pouco isso. Por exemplo, eu fiz isso aqui, não. Então aqui, esse aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, né? Esse aqui eu coloquei 3. Aí 3 aqui nesses dois também. Esse aqui eu também coloquei 6. Então você também pode brincar um pouco com isso. Ah, vamos dizer que aqui, de repente, essa coluna de cima aqui, ó, ela viesse aqui e ligasse com essa também. Então a gente também consegue brincar e mexer isso aqui. Não necessariamente você precisa seguir o que está aqui. Você pode brincar com esse grid e alinhando ele de formas diferentes. Então, você tendo um grid, você consegue fazer isso de forma muito mais fácil, muito mais alinhada, né? E em algum momento que precisar também, você quebrar um pouco desse grid, também não tem problema. Desde que você, na maioria das vezes, siga ele, né? Busque seguir uma consistência visual. Aqui, se a gente vê isso no mobile, vai seguir a mesma lógica. Mas, por exemplo, o mobile a gente tem que sempre pensar na questão do visual. Então, pô, é uma tela, né? Um celular aqui, ó. Então, pô, o celular tem uma tela muito menor, né? Então, eu tenho que sempre pensar melhor como que eu vou distribuir essas informações aqui. Normalmente, no mobile, a gente vai colocar ele mais assim, né? Normalmente vai estar, em vez daqui, então aqui tem vários, aqui vai estar um, né? Normalmente a gente vai colocar assim. Se for uma informação que dá, às vezes, para dividir em duas, né? Um detalhezinho, um checklist, algo muito ali curto, às vezes vale a pena também você, pô, dividir em dois, assim. Aqui já não fica minúscula, né? Realmente não tem como, a não ser que for algum elemento gráfico só, alguma coisa assim. Mas se for um texto, por exemplo, já fica um pouco mais difícil.
Então, normalmente você vai usar assim, né, aqui no mobile, ou realmente ele sozinho, assim, né? Então, ele completo aqui na coluna. E a mesma coisa, você completa o seu grid, ó. Então, aqui, eu tô vindo até aqui, ó. Eu não tô pegando isso aqui e jogando aqui, ó. Eu não tô passando o meu grid. Se tiver um elemento ou outro que às vezes ele passar um pouquinho, é uma imagem que tá numa animação, alguma coisa assim, tudo bem, faz parte, como eu disse. Mas na maioria das vezes você vai buscar estar mantendo esse elemento aqui e mantendo essa margem de respiro também, que é muito importante ali. Então aqui nós estamos falando um pouco sobre grid, mas nós já adiantamos também um pouco referente aqui à escala de 8, uma das escalas aí mais conhecidas quando a gente fala de telas, né, de criação de telas, que é a escala de 8, que foi que eu coloquei nesse grid aqui. E se a gente olhar, ó, esses gutters que a gente criou aqui, é daquele 24 lá. Então se eu vim aqui, ó, vai estar com 24 aqui. Se a gente vir aqui, ó, vai estar aqui, ó, 24, que é aquele gutter que a gente criou, e seguindo aqui esses espaçamentos, ele vai manter também de forma consistente o nosso 24. Então vamos dizer que isso aqui fosse, junto com essa informação, a gente criasse um auto layout aqui, seria legal que aqui, ó, também estivesse 24. Bem aqui em cima a gente consegue mexer, né, nisso aqui, ó. Então seria um 24 aqui também, para a gente manter consistentemente esses espaçamentos. E Matheus, por que você gosta dessa escala de 8? Eu acabei acostumando, então eu busco criar, né, com essas escalas de 8 ali. Eu acho que dá um espaçamento legal, fica bacana e a gente pode usar isso praticamente em tudo, né? Então, seja aqui nesses espaçamentos que a gente falou ali, como também para espaçamento de textos, né? Então, se eu vim aqui, ó, uma pausa aqui na aula para te fazer um convite muito especial. As vagas do meu treinamento, o IA Vision Web, estão abertas. Então, caso você tenha interesse em vir aqui conhecer um pouco mais da minha metodologia de criação de imagens, clica no link que está aqui na descrição dessa aula e aqui eu mostro um pouco mais do meu processo para criar essas imagens que eu uso aqui nos meus projetos, né? Como esse aqui da minha página, onde tem essa imagem aqui e outras aqui no decorrer de toda a página, né? Se a gente tá descer um pouco mais aqui, vai ter outras, né? Como, por exemplo, essa aqui. Então, se você quiser aprender um pouco mais dessa minha metodologia de trabalho, eu tenho aqui o meu treinamento, o IA Vision, onde eu mostro esse processo unindo um pouco da IA para a gente ganhar agilidade, ganhar qualidade e junto com o Photoshop conseguir chegar em resultados assim para você poder usar aí nos seus trabalhos, nos seus clientes e poder cobrar mais também pelo seu trabalho, porque um trabalho que tem mais qualidade, que tem uma percepção de valor a mais, ele pode e deve, né, ser cobrado o preço justo. Então clica aqui no link abaixo, vê um pouco mais aqui da proposta do treinamento, te faço esse convite para você vir conhecer e fazer parte aqui da nossa comunidade, o IA Vision. E até se você quiser conhecer um pouco mais aqui, eu tenho a nossa área de membros, uma área também bem legal, bem feita, um conteúdo bem completo, né? Então, tudo que você vai aprender aqui e realmente de forma prática, de forma mão na massa, não só com teorias, né? Então, por exemplo, aqui, né, nosso módulo de estúdio, aqui onde a gente faz na prática alguns projetos, o módulo também, onde a gente vai vendo as ferramentas, nós vamos vendo as ferramentas na prática. Tem um conteúdo bem legal aqui que vai poder te ajudar bastante aí no seu processo criativo de imagens. Dessa logo aqui para esse título, ó, tem 32. Se a gente vir aqui, ó, daqui pro nosso formulário aqui, ó, 32. Daqui para esse texto embaixo, 32 também. Agora, se a gente entra aqui no nosso título e no nosso subtítulo, ó, 24, então a gente mantém essa escala de forma consistente. E a mesma coisa também vale para os títulos. Então, ó, título da Hero, 40. Então tá aqui 40. A gente vir aqui, ó, no nosso subtítulo, ele já está 20. Aqui eu já quebrei de forma um pouco mais proposital essa escala. Então também é uma coisa que dá para a gente fazer. Normalmente, como que eu sigo aqui? Eu considero 16, 18 e 20 para colocar em textos. E aí, isso ele fica meio que fora da escala, porque às vezes tem um título que no 18 ele vai ficar muito pequeno. Foi esse caso aqui, ó. Eu achei que estava ficando muito pequeno. Então eu joguei para um 20, que é um texto curto, eu achei que ficou legal, sucinto, então ficou legal. Agora, se fosse um texto maior, um texto mais longo, esse aqui eu acho que eu usei 18, né? Que essa aqui é uma fonte que não é tão grande, é uma fonte um pouco menor, eu percebi. Então, os 16 que eu normalmente usaria, eu joguei para o 18, e o que é 18, normalmente eu joguei para 20. Então é algo que eu faço essas trocas, né? Faço essa análise quando é necessário, quando precisa. E aí, a partir disso, eu já considero a escala de 8. Então, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e assim por diante. Então, a gente vai seguindo ali de 8 em 8 essa escala. Então, aqui, ó, 40. Vamos ver quanto está o botão aqui, ó. 18 tá o botão. Então, normalmente eu também deixo padrão, né? Botão 18. Ah, se for muito texto, 16. Então, se a gente olha aqui também, ó, esse outro título, que no caso aqui seria um H2, ele tá 40 também. E aqui normalmente eu faço, ou eu mantenho igual, então o H1 tá igual ao H2, ou o H1 eu deixo um pouco maior. Nesse caso aqui, como eu queria fontes um pouco maiores, eu mantive igual. Então, não cheguei nesse aqui, por exemplo, e coloquei 32. Não fiz isso, achei que ia ficar muito pequena. Então, eu deixei um pouco maior aqui, mantive nos 40 mesmo. Não tem tanto problema assim. Talvez, se a gente fosse pensar numa escala, talvez seria melhor o H1 ele estar um pouco maior. Mas como eu queria essa informação um pouco maior, um pouco mais chamativa, eu mantive assim também.
E aí, no caso, esse que seria um H3, né? Ele está um pouco menor aqui. Ele está 24, de repente ele poderia ser 32, mas já achei que ficaria muito grande, né? Então, mantive 24 aqui. Ó, os textos em 18 também. Então, assim a gente vai organizando melhor e seguindo através dessa escala. Então, é uma escala que eu gosto bastante, eu costumo aplicar aqui, seja em espaçamentos, como também aqui na lógica, né, de aumento de fontes ali no design, né, que a gente cria da interface. Então, vamos ver um pouco mais também sobre isso. Então, como que eu penso, Matheus? Como que você organiza isso? Aqui, como eu disse, eu gosto muito da escala de 8, eu gosto de usar ela, mas também tem outras escalas que dá para você fazer. Tem um plugin que chama aqui, ó, Types Scales. Se você abrir ele, você vai conseguir ver outras escalas, ó, que vou dar para você usar. Então ele é bem interessante também, ele já traz isso pronto para você. Então se você vir aqui, ó, colocar um valor base aqui, então eu vou começar pelo 14, vou começar pelo 16. Então você consegue colocar. Ele também tem um site, ó, então o site dele, o site ele só é um pouco mais completo. Se a gente olhar aqui, você consegue ver, né? Então você consegue ver, por exemplo, aqui, ó, é que tá bem pequeno aqui, né? Você consegue aumentar aqui, ó. Consegue ver aplicado o estilo que você seleciona ali. Então é bem interessante, né, também. Se você acessar aqui, ó, Types Scale. E aí ele já dá pra gente aqui, ó, as escalas, tá vendo? H1, H2, H3. Parágrafo, 16, ó. Então você vem aqui, seleciona a sua escala. Cadê? Aqui, ó. Seleciona a sua escala e ele já gera para você de forma automática. Então é bem interessante também. Vamos usar aqui no Figma mesmo? Então, de repente, se você quiser alguma, você vem, seleciona aqui, ele já vai dar as escalas para você. Mas aqui são escalas diferentes daquela que eu citei, né? E aqui dá até para você selecionar para arredondar ou não os valores. Ó. Então ele já vai e arredonda aqui, né? Eu prefiro arredondado, né? Se ficar usando coisa ali muito quebrada, o desenvolvedor vai bater em você. Isso se você mesmo não for o desenvolvedor, então você vai estar dificultando mais sua vida, né? Então, deixa ali. Eu recomendo pelo menos que você deixe ele arredondado, né, os valores. E aí você pode usar essas escalas que ele gera aqui também para você. E você clica aqui, ó, em gerar, ele já traz assim, ó, já traz meio que um estilo guide para você poder usar. Aqui, vamos até usar esse aqui de base para a gente poder criar. Só que aí vamos só adaptar, né? Vou colocar aqui uma escala de 8. E aí vamos criar aqui a nossa escala. Eu vou pegar essa mesma fonte que a gente estava usando, ó, que eu estava usando a Plus Jakarta Sans. Então vamos utilizá-la. Beleza? E aí vamos criar aqui. Então esse primeiro aqui, vamos colocar como se fosse um H1, né? E aí a gente pode... Isso aqui também ele pode variar de acordo com o projeto que você está criando. Então vamos dizer que é um site institucional. Pô, talvez o seu H1 dá para ele ser um valor estrondoso. Então 56, talvez. 64. Então dá para ser uma escala muito maior. Se você estiver criando uma landing page, por exemplo, uma landing page normalmente ela vai ter uma seção ali, Hero, um texto maior, então fica mais difícil. Se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar aqui 64, pô, vai ficar gigantesco, né? Deixa eu só puxar aqui, ó. Vai ficar gigantesco. Então, às vezes não casa tanto. É um site mais focado em posicionamento ali de marca, mais brand e tal. Então, é um texto menorzinho, ou uma coisa mais assim, ó. Pô, às vezes vale a pena você pegar aqui e jogar lá para cima esse H1. Agora, normalmente, quando é uma LP, é uma landing page, a gente vai usar aqui num 48, um 40. Talvez, se for uma headline ali muito pequena, mas é bem raro, então 56. Então, assim, normalmente vai variar entre esses valores aqui. 56, 48, às vezes é uma headline ali absurda de grande que você olha o negócio ele vai ficar assim, ó. Então você vai ter que, pô, jogar um 32 ali para tentar minimizar esse problema ali de muito texto, ver com o seu cliente para reduzir um pouco, mas às vezes não tem o que fazer. Então, nesse caso aqui, vamos pôr um 48, ó, só para a gente conseguir enxergar um pouco mais isso aqui. Nesse H2 aqui, vamos pôr um 40. Esse aqui seria o nosso H3. E aí, normalmente um H3, a gente vai usar ele mais assim, ó, num detalhezinho, como por exemplo aqui, né? Então, ó, é um detalhe aqui, que é o que normalmente eu utilizo aqui pensando numa landing page, né? Então, no caso aqui, um H3, que eu normalmente gosto de usar, é um 24 mesmo. Ele tá até tá aqui, né, em 24. Matheus, eu vou usar esse H3, na verdade, em outra situação, é mais para um título ali mesmo, não é tanto assim numa caixa, coisa assim. Talvez dá para você usar esse H3 aqui num 32 e um 24, um H4, né? Então,
no caso, se for a sua composição, se ela precisar disso, você vai usar para isso. Você vai ir lá e reduz um pouco. E aí dá pra gente até trocar aqui, não? H1. Como esses aqui a gente está falando de títulos, né? Então é bacana, ó, se até a gente pressionar aí, ó, Command, né? O Ctrl e Shift, ó, a gente consegue ir selecionando, tá vendo? Você consegue selecionar o próprio texto mesmo ele estando aqui dentro de um frame. Então isso aqui também ajuda. Então normalmente eu gosto de usar ali em semi-bold, em um bold, para a gente mostrar mais destaque ali naquele título, né? Então a gente coloca aqui um peso a mais também nessas fontes. Para não ficar tão quebrado, vamos só puxar um pouco aqui. Não resolveu, puxar um pouco aqui também, ó. Tava quebrando ali. E aí a gente vai agora para os textos, né? E aqui nos textos, ó, normalmente esse aqui vai ser 20. A gente coloca assim. 18 e um 16. Então, normalmente esses textos aqui que eu coloco. E aí, por último aqui, um 14 ainda é válido pôr, por quê? A gente precisa de um rodapé, às vezes, um rodapé só bem discreto, bem sutil ali. Isso aqui eu vou excluir. Então é assim que eu gosto de colocar. E vamos mudar isso aqui para 20. E faltou algo aqui também, que é a gente pegar esse 18, né? E colocar como um botão, né? Então dá pra gente vir aqui, ó. Opa! Botão. E a única diferença aqui é que a gente vem e coloca ele num semi-bold aqui. Então ele vai ser meio que no nosso texto aqui 18, só que com um bold ali, um semi-bold, para chamar um pouco mais de atenção pro botão. Então assim que normalmente eu penso aqui, eu organizo meus títulos. Um outro ponto aqui que a gente também poderia fazer é vir aqui, ó, e mexer nas alturas, né, de linha. Então seja dos títulos, ó. Então aqui já está com 120, esse, 120, ó, 120 também, e 120 esse aqui. Eu acho que tá legal, tá ok, tá bem estruturado. Deixa eu ver até se esse aqui, se fosse um pouco menos. Não, acho que tá legal também aqui. E os textos a mesma coisa. Normalmente para os textos, ó, ele vai estar uns 120, talvez até, ó, é que esse aqui tá 20 pixels, né? Mas aqui no 18 eu já valeria colocar uns 130. Esse aqui tá 120 também. Acho que também valeria uns 140 até no 16 e no 14, mais ou menos, de altura de linha, né? Porque se a gente pegar aqui e quebrar essa linha, ó, se for 120, ele já fica um pouco mais estreito. Então 140 ele já fica legal. Então a gente configurou aqui, pronto, já está pronto o nosso estilo aqui, nosso guia de estilo de títulos. É assim que a gente vai guiar. Então agora que eu sei disso, quando eu for aqui usar no meu H1, eu vou pegar aqui, eu não vou vir aqui e colocar qualquer tamanho aqui na doida. Ah, vou usar 62. Não vou fazer isso, eu vou olhar aqui o que eu criei. Então, pô, eu criei aqui um de 48, então vou vir aqui, vou clicar aqui, ó, copiar estilo, para a gente copiar o estilo disso, vim aqui, colar propriedades. Então ele vai colar exatamente aquela propriedade lá. Ou até mais fácil do que isso, a gente vem aqui, seleciona, né, o nosso texto, né, o nosso título ali, ó, clica aqui, ó, nesses pontinhos, ó, adicione mais, e aí dá para a gente criar um guia também aqui, ó. Então H1 plus Jakarta. E a gente cria um estilo aqui atrelado a essa fonte. Então isso aqui também é bem bacana. Então se eu pegar aqui, ó, e vir aqui e selecionar, ó, plus Jakarta, pronto, ele já vem ali, ó, tá vendo? Então aqui dá pra gente selecionar, e aí ele mantém as cores, ele só puxa as características, né? Deixa eu ver, deixa eu até dar um, pra voltar aqui, tá vendo? Então as cores elas se manteram, só puxou as características de tamanho, de altura de fonte, então é bem bacana, e aí a partir disso você vai selecionando. Mas pô, Matheus, eu coloquei o H1 e não gostei, ficou muito grande. Como você vai lá, vai entrar aqui e vai salvar também, aqui ó, pode ver aí, e vai salvar também todos, né? O H1, H2, H3, todos aqui você vai salvar. E aí você vai testando. Então você vem aqui, testa o H1, testa o H2. Então você consegue também ter essa flexibilidade para mudar os tamanhos ali das suas fontes, das suas tipografias. Então já falamos de grids, já falamos de tipografias, como a gente manter aqui de forma consistente os nossos tamanhos. Vamos falar um pouco aqui também de cores para a gente ver como manter a consistência aqui nas cores do seu design. Tem um plugin que eu uso para isso que é bem legal. Se a gente vir aqui, tá até que eu tinha usado ele recente, ó, Color Shades. Então dá pra gente vir aqui e criar por ele um guia de estilos, né, de cores pra gente usar. Então aqui eu vou pegar meio que inspirado ali nessa página aqui, né, que é meio roxa, né? Então eu vou pegar ela aqui. Só que eu vou jogar um pouco mais pra cá, ó. Um roxo mais vivo. Beleza? Ele criou e vamos dar um create, ó. Puxar esse negócio aqui.
Então ele cria tipo que um guia de estilo aqui, né, de cores pra gente e a gente pode usar elas. Então, Matheus, como que eu uso isso a partir de agora? Então, pô, quando você for usar um preto, você não vai vir aqui, ó, e vai pegar esse preto 100%. Aqui tem um preto 100%, tá vendo? É 0,000. Então, se eu vim aqui, ó, ele tá um preto aqui, ó, no talo, né? Então, eu não vou usar mais esse preto aqui. Eu vou usar um preto mais puxado pro roxo, ó, que é esse aqui, tá vendo? É um preto mais puxado para a cor principal. A mesma coisa o branco. Eu não vou usar esse branco principal. Eu vou usar um branco mais rosado, ó, um branco mais assim. Então, o que que você vai fazer com isso aqui? A mesma coisa que a tipografia. Você vai clicar aqui, e aí normalmente eu não uso esse e nem esse, né? Então, esses dois aqui eu já até descarto, né? Vou usar mais esses dois ali mesmo. Vou usar mais esses aqui. Esses daqui, como eles são puros, né? Eu não costumo usar. E aí a gente vai vir aqui e vai fazer exatamente igual a nossa tipografia. Então você vem aqui, clica aqui nos 4 pontinhos novamente, vem em Custom, ó, e aí você adiciona aqui, ó, branco, roxo e cria estilo. E aí essa cor aqui, agora a gente tem ela salva aqui, ó, como se fosse a fonte, exatamente igual. Então da mesma forma que eu venho aqui e clico aqui e seleciono a nossa fonte, ó, que a gente criou aqui, né, e salvou, a gente vem aqui e muda aqui, ó, para a cor que a gente criou, branco, roxo. E ele vai mudar. E aí, a partir disso, todas as tags que tem essa cor, ó, ela vai vir, colocar no logo aqui também, ó, elas vão estar assim. Matheus, eu me arrependi aqui dessa cor, ou até da tipografia que eu coloquei lá. A gente pode vir aqui, ó. Você clica aqui, vem aqui nesse símbolozinho de edição aqui, ó, e muda por aqui, ó. Ah, eu quero um pouco mais roxo agora, Matheus, ó. Pode ver que até tá mudando lá também, ó. Então eles mudam juntos, né? Então a gente vai criando esse guia de estilo aqui dentro do Figma e muda todas as cores ali juntas. Então é bem interessante isso. E aí você vai salvando todas aqui. No nosso caso eu não vou fazer isso porque eu não vou usar essas cores aqui, né? Eu só estou exemplificando aqui nessa aula. Então vamos colorir aqui o que a gente já tem com essas cores. Aqui a gente tem esse branco. Eu vou deixar ele também para essa parte aqui, ó, que está meio que chamando a atenção, né? E aí, essa parte aqui, que é uma parte que tem menos destaque, ela não está em negrito, né? Eu vou colocar uma cor, ó, mais suave, ó. Então, em vez de eu vir aqui e pegar essa parte aqui que está bem branca, né? Opa, é esse aqui, na verdade, né? Ele ainda está bem branco, eu vou pegar um pouco mais cinzinha, ou um pouco mais puxado para a cor aqui, no caso, que seria tipo esse, né? Aí vamos testar qual que ficaria melhor aqui. Testar isso para ver. Ou até mesmo, dá pra gente vir nessa cor aqui, ó. Eu peguei essa daqui, né? Então dá pra gente vir nessa aqui, ó. Eu vou pegar ela. Dá pra gente ver isso. Vou colar ela aqui. Aí você seleciona aqui a cor, ó. Vem, muda aqui para HSL. E aí aqui, ó, a gente tem a parte de saturação da cor, né, no perfil HSL. Então dá pra gente vir aqui e colocar um 10. Então ele vai tirar mais daquela cor, vai ficar mais puxado pro cinza ali, que é o que eu queria. Então assim, já achei que ficou mais interessante. Então já ficou legal. E a gente vem aqui no botão agora e faz uma personalização melhor desse botão, ó. Então enfio aqui, vamos puxar uma parte mais saturada aqui. Seria mais isso. Eu só vou puxar um pouquinho, ó, para a gente fazer um ajuste aqui mais fino disso. Vou colocar no RGB de novo. Algo assim ficaria legal. Aí aqui e aqui dá pra gente jogar, ó, aquele branco roxo que a gente colocou ali. Nessa seta aqui também eu vou jogar ele, ó. Show, tem um stroke aqui, ó. Vamos puxar esse stroke também para nossa cor. Eu vou até pegar ela aqui mesmo. Eu só vou jogar aqui uns 10% para ficar mais sutil. 20%. Nesse fundo aqui, ó. Vamos pegar essa cor aqui também. Aqui eu tô pegando direto aqui, mas aí você criaria o seu guia de estilo ali salvando, conforme eu te expliquei, né? E pronto, a gente já teria aqui, ó, algo mais consistente, seguindo também as nossas cores, as fontes que a gente definiu e também o nosso grid, né? Deixa eu habilitar o grid aqui. Cadê o grid? Acho que não está habilitado aqui, né? Deixa eu só habilitar ele então aqui, ó. Colunas, 12, margem de 320, gutter de 24. Vamos puxar para cá. Então, tá aqui o nosso grid. Textos aqui ocupando 5 colunas, ó. Botão ocupando 4. Vamos ver como que tá o nosso espaçamento aqui, ó. 24 aqui, aqui também tá 24 e pro botão 32. Então a gente está mantendo aqui também, dessa forma, as informações bem organizadas. Matheus, eu quero
no caso do botão, pô, como é uma página mais pensando em conversão, eu quero um botão chamando um pouco mais de atenção. Esse botão tá roxo, vai ser as mesmas cores da página. Também é legal, também é uma lógica bacana, ó, que eu gosto de usar normalmente esse site aqui da Adobe, né? Vamos usar mais ele para isso, ó. Então vamos pegar aqui, pegar essa cor aqui. E aí a gente vem no site aqui, coloca aqui em alterar cor, ó. E se muda aqui. E aí dá para você mexer aqui um pouco, ó. Que ele vai dar meio que um... Seria meio que um laranja aqui, né? E aqui até eu usei uma cor sólida, né? Mas pô, dá pra gente brincar um pouco aqui, né? Colocar um degradê também, um degradê radial, fica legal. Algo assim, puxa um pouco aqui, ó. E a gente puxa aqui e joga isso também um pouco lá pra cima. Pode já dar uma outra cara, né? Vamos testar com aquela cor lá também. Eu acho que essa cor tá muito morta. Talvez um pouco mais assim. Talvez essa aqui um pouco mais clara, ó. Talvez assim ficaria melhor. E aí sim, agora quando a gente tiver aqui alguns elementos um pouco mais roxo, né? O botão vai chamar mais atenção, que aqui no caso não tem nenhum, né? Por exemplo, essa página minha, né? Então estou usando um roxo aqui, nas cores do botão eu estou puxando aqui mais para uma cor clarinha, um laranja, né? Então seria mais ou menos essa lógica aqui para a gente chamar um pouco mais de atenção para o botão. E até para finalizar um pouco da lógica que eu falei ali das fontes, eu quero deixar uma outra recomendação aqui para você, que é o Google Fontes. Então, aqui eu peguei já uma fonte, né, que eu já escolhi para esse projeto, que é a... Cadê o nome dela? É Plus Jakarta, né? Plus Jakarta, que eu peguei, inclusive, no Google Fontes. Então, eu gosto muito de usar o Google Fontes, porque normalmente são fontes gratuitas, então você não vai ter problema aqui de uso comercial, coisas assim, você não vai ter problema para o seu cliente com isso. Então, eu recomendo que você use, e ele lançou aqui recentemente também uns filtros, né, bem interessantes. Então, se a gente vir, por exemplo, aqui, ó, Tech, e filtrar por isso, ó, então tem aqui Space Grotesque, Chakra Pet, essa fonte eu acho que tá bugada, né? Eu acho que ela não é assim, eu já usei essa fonte aqui. A Orbitron também é uma fonte bem interessante, ó, Space Mono. Olha que fonte legal essa aqui, Electrolyse. Então é bem legal esse filtro aqui que dá pra gente pesquisar por algo mais específico, né, que a gente queira. Então Mono Spaced, que é aquela fonte mais estilo como se fosse web, né? Tem essa aqui, Calm, vamos ver. Ó, legal também. Então, pô, muito bacana, eu gosto de usar e praticamente todas as minhas fontes eu pego daqui. Então recomendo que você use também para não ter problemas. Cuidado com isso aqui, beleza? E aqui vai ter fontes excelentes aí, você pode escolher e trabalhar praticamente à vontade com elas. E até recomendo que você priorize usar só uma. Então, pô, não quer errar, não quer ficar misturando fonte, que às vezes você nem sabe se funciona. Então, caso você saiba o que você está fazendo, beleza, show de bola, vai lá, misture uma, duas fontes, mas se não quiser errar, vai aqui, escolhe uma família tipográfica, né, e brinca com os tamanhos, ó. Então aqui um semi-bold, aqui um regular. Então é isso, aplique isso aqui que eu te falei, grid, cores, fontes, espaçamentos e também o tamanho de fontes ali seguindo a regra de 8, que você vai conseguir criar interfaces, criar landing pages muito melhores e gerar mais resultados ali, mais também algo visualmente mais bonito, né, para o seu cliente e para o seu trabalho. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Isso aqui é algo que eu gostaria de ter aprendido no começo ali da minha carreira. Eu já cometi muito de erros aqui, não fazendo essas coisas que eu trouxe aqui para você. Então espero que isso possa te ajudar. E se você chegou até o final desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou também, deixa um comentário aqui. Me conta aí se você está gostando desses conteúdos novos que eu estou trazendo aqui para o canal. E nos vemos no próximo conteúdo. Valeu!